Bom dia, pessoal. É bom ver vocês aqui hoje para o nosso culto, para a gente celebrar junto, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Obrigado, viu, Joel, por nos dirigir nesse primeiro momento. Muito obrigado. Vamos orar mais uma vez e depois a gente vai entrar no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. É o texto dessa semana, tá bom? Ó Deus, obrigado por estarmos juntos. Como foi dito pelo Joel na oração, nos livra de nós mesmos, nos livra do diabo, nosso inimigo, que ele não é bem-vindo aqui, nós o repreendemos pelo nome de Cristo, para que nossas mentes possam estar concentradas no Senhor. Eu te peço que o Senhor fale com a tua igreja, apesar de mim, apesar de quem eu sou, completamente dependente do Senhor, que o Senhor, que ama a tua igreja mais do que qualquer um de nós, seja presente aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns 3 avisos bem rapidinho que eu tenho para vocês hoje, antes de entrar no texto. Primeiro, agradecer, a gente já alcançou 25% do que a gente precisa para comprar os trocadores e os bebedouros. Então a gente está caminhando nisso, então isso é muito bom. Em breve a gente vai conseguir fazer essa troca aí. Obrigado, pelo pessoal. Quero agradecer também porque semana passada eu abri oportunidade para sugestões, de temas, de mensagens e pregações. E o tema que está ganhando disparado, infelizmente eu já vou ter que dizer que esse tema não vai ser, mas é o que está ganhando disparado, vocês não acreditam o que é. Apocalipse. Gente, vocês estão com muita pressa do fim? Ainda não. Apocalipse é muito difícil para o segundo semestre, não vai dar. Então continue. Tem uma outra, pensar um pouco sobre a história de Davi. Uma sugestão sobre a história de Davi, sobre a ótica ali de algumas pessoas envolvidas na história, mas continuem enviando sugestões, está sendo gostoso ouvir as sugestões de vocês, as ideias, mas eu prometo, Apocalipse vai ficar guardado para algum outro momento, tá bom? Prometo para vocês, a gente ainda chega lá. Olha, outra coisa é que a maioria dos membros deve ter recebido um informativo nesse último final de semana da nossa igreja. Então dá uma olhada no seu e-mail, tem lá o informativo 2023-1. Por que é o 2023-1? Porque nós temos muita esperança de ter o 2, o 3 e assim por diante, para manter vocês mensalmente informados. Rafael, não recebi, sou membro e não recebi. Você precisa procurar a Fernanda, a secretaria da igreja, e atualizar o seu e-mail, para que você possa receber, tá bom? Se você não recebeu e quer receber, tem informações muito importantes lá, dê o seu e-mail para a Fernanda, para isso chegar até você, tá bom? Gente, sem mais delongas, 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, não se deixavam conduzir aos ídolos, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você deve saber que numa orquestra existem vários instrumentos. A gente tem ali a família das madeiras, dos metais, a gente tem as cordas, vários instrumentos organizados para produzirem um som. No entanto,
Existe uma certa rixa entre os músicos de uma orquestra, tá? Que é o seguinte: o pessoal da família das cordas se sentem superiores ao pessoal da família dos metais. E não basta ser dos instrumentos de cordas, mas aqueles que tocam o violino, eles acham que eles são os reis da orquestra, tá bom? O pessoal que toca ali as flautas, os oboés, da família ali das madeiras, eles se sentem muito superiores àqueles que tocam trombone ou trombetas. Mas, entre os metais, os que tocam as trombetas, eles se acham os tais. Existe ali uma rixa. Mas, no final, só dá certo quando todos eles esquecem o quanto são bons e se concentram na partitura. Um só tom, uma só partitura, um só maestro, uma única sinfonia é apresentada. Você já teve o desprazer de ouvir uma orquestra tocar e eles desafinarem? A gente está ali ouvindo aquela música bonita, de repente, fica faltando alguma coisa. É uma sensação parecida com essa aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Você está cantando si na sua cabeça? Está te dando uma gastura porque está faltando alguma coisa? Pois é. É isso que acontece quando alguém desafina, quando falta alguma coisa, quando os instrumentos não estão alinhados. Mas eles só produzem um som bonito e harmonioso se estiverem focados em uma única partitura, em um só maestro, focados numa única sinfonia. Lá em Corinto, quando se trata de dons, estava acontecendo mais ou menos isso. A analogia não é perfeita, mas ela faz muito sentido. Existiam vários dons, eu vou explicar isso para vocês na igreja, mas as famílias de dons brigavam entre si. Esse dom é mais especial do que aquele outro. Não, o meu é melhor do que o seu. Não, o meu, ele contribui mais para a igreja. E eles começaram a brigar entre eles, para descobrir quem era melhor dentro da igreja. Mas aí, Paulo escreve esse texto quebrando um pouco a nossa expectativa sobre o próprio texto. Porque enquanto eles estão ali brigando sobre os tipos de dons e quem é melhor e quem não é melhor, Paulo chama todo mundo a olhar para o maestro. Ele não discute. Não, o violino, talvez ele seja bom, mas você precisa ver o violoncelo. Não, mas os tambores, eles podem determinado movimento que os oboés não podem. Ele não tenta conciliar entre eles ali e achar um meio termo. Ele convida eles a olharem para o maestro, para a partitura, para aquilo que os une. Tem uma expressão que apareceu aqui várias vezes nesse texto, não sei se você prestou atenção, no mesmo espírito. No mesmo espírito. O mesmo espírito. Ele fala isso várias vezes. Por quê? Porque ele está muito mais preocupado em chamar a atenção deles para olharem para um mesmo lugar do que explicar propriamente qual a função, qual o significado e qual o valor específico desses dons. Paulo está chamando a atenção deles para uma única mente que direciona e cuida da igreja. E olha como ele faz isso de um jeito bem interessante. Ele diz assim: irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A gente já sabe que ele está respondendo perguntas que foram mandadas a ele, e parece que existia uma pergunta aqui sobre o uso dos dons. Só que essa expressão, dons espirituais, ela não aparece no original. No original está escrito assim, ó: irmãos, não quero que sejam desinformados a respeito daqueles que são espirituais. Por que essa pequena diferença? Porque existia algumas pessoas com um determinado dom que se sentiam mais espirituais do que as outras, que se sentiam mais especiais. Não, eu prego lá na frente, né? E vocês me ouvem, então é diferenciado. Não, eu toco violão, eu canto, eu sirvo, eu faço ali o pão de queijo, eu sou diferente. Paulo está dizendo para eles: olha,
Não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso. Não quero que vocês experimentem o absurdo da confusão por causa da ignorância em relação a isso. Por quê? Vocês sabem, e ele vai voltar na história deles, vocês sabem que quando vocês eram gentios, a palavra gentio aqui era o sinônimo de não cristão. Quando vocês não conheciam Jesus, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Anátema é uma palavra para amaldiçoado, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso aqui é um paralelo com Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E uma vez cheios do Espírito, controlados pelo Espírito. Paulo está dizendo, quando vocês seguiam os ídolos de vocês estavam cheios desses ídolos. E vocês eram guiados por eles, direcionados por eles, para fazer o quê? O que eles queriam. Viver em orgias, viver longe de Deus, viver brigando, viver mordendo e desafiando uns aos outros. Mas eu quero que entendam alguma coisa agora. Se vocês estão fazendo algo como uma comunidade, isso só acontece por causa do Espírito Santo. Porque ele diz, ninguém que tem o Espírito de Deus vai dizer que Jesus é um amaldiçoado. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, a única coisa que ela pode dizer é que Jesus é Senhor. Mas ele diz algo interessante, ele fala, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha, se a gente passar aqui na rua e der R$100 para qualquer um que estiver passando aqui e falar para ele, olha, eu te dou R$100 para você ir lá na igreja ali dentro ali e dizer lá no microfone, Jesus é Senhor. Dificilmente alguém muito tímido não vai querer. A maioria vai pegar os R$100, vai vir aqui e vai dizer, Jesus é Senhor. Então por que Paulo está dizendo, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito? Porque a gente vai ver pela história que dizer que Jesus é Senhor significa dizer que César, que o imperador não era Senhor. E olha, quando eles diziam que o imperador não era Senhor naquela época, eles perseguiam você. Dizer que o imperador não era o Senhor significava atrair para si a atenção do império. E de um império sem pudores. De um império sanguinário. De um império que não tinha respeito com você, com a sua identidade, com as suas propriedades, porque tudo era de César. Mas quando eles diziam, não, tudo é de Jesus, eles se tornavam automaticamente inimigos do Império Romano. E Paulo está dizendo, para alguém dizer que Jesus é Senhor e se colocar em oposição a esse império tão sedento de poder, é só uma obra do Espírito de Deus. Ninguém faz isso. Em sã consciência. Tem que ser muito doido para fazer isso. E esse nível de loucura, como Paulo vai dizer, só acontece quando o Evangelho funciona na vida de alguém. Porque parece que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Por que loucura? Porque a gente está falando de um Deus que morreu do lado de fora da cidade, entre ladrões, do lado de um monte de lixo, mas que transforma a vida de pessoas. Então Paulo está dizendo, olha, se tem alguma coisa boa acontecendo aqui, é porque agora vocês estão cheios do Espírito. É porque agora vocês estão cheios de Jesus. Porque antes, quando vocês estavam cheios de vocês mesmos e daqueles ídolos que vocês cultuavam, era só bagunça. Mas agora, olha, é só por Jesus isso que está acontecendo aqui. E ele continua. Tem um jogo de palavras muito legal aqui. Bom, pelo menos eu acho muito legal. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Depois ele fala, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Ele usa 3 expressões, dons, serviço e realizações. Ele usa 3 pessoas, Espírito, Senhor e Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Dons, serviços e realizações. Espírito, Senhor e Deus. Primeiro que ele coloca Jesus,
o Espírito Santo e Deus Pai, todos juntos, criando um movimento na igreja. Olha que legal, os dons são muitos, mas é o Espírito quem está dando esses dons. Os serviços são diversos, de todo tipo, mas é o Senhor quem está, promovendo esses serviços. As realizações também são muitas, mas é Deus quem produz isso. Olha que interessante, se existe algum movimento entre as pessoas que se dizem de Deus, é porque a Trindade toda, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão impulsionando esse movimento. Mas ainda tem mais. Dons, serviço e realizações são palavras que apontam para movimento. Se você olhar, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, abre aí sua Bíblia. Êxodo 31, 3. Deus tinha mandado eles construírem ali um tabernáculo, que era um local de adoração, e era um tabernáculo que ele tinha uma expressão artística muito grande. Tá? Deus planejou muitos detalhes artísticos e belos para esse tabernáculo, e eles precisavam de pessoas capacitadas para produzir essa expressão artística e essa beleza. E olha o que ele diz aqui. E o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Olha que legal, quando fala que o Espírito está concedendo dons, significa que o Espírito está capacitando as pessoas para um fim específico. Só que aqui é para esse camarada aqui, o nome dele, Uri. Aqui era ele, pessoas específicas, mas agora é para a igreja que Paulo está dizendo. Os dons são diversos e o Espírito está derramando esses dons para a igreja. Continuando, Senhor e serviço. A palavra serviço é a mesma palavra usada para diaconia, que significa mão na massa, arregaçar as mangas e fazer algumas coisas, estar a serviço do Senhor. Paulo, ele explora muito essa relação de senhorio, porque era muito forte a relação de poder do Estado entre eles. Ele diz, o Senhor está dando serviço para vocês, está concedendo missões para vocês, assim como Jesus fez com ele. Não sei se você se lembra, mas Paulo estava numa cavalgada, indo perseguir cristãos. Jesus encontra com ele, literalmente derruba ele do cavalo e fala para ele, eu tenho um serviço para você, eu tenho uma missão para você. Um Senhor que concede missões, serviço, uma movimentação em direção a alguém, em direção a um objetivo e realizações. Deus operando realizações em todos. Essa palavra é a mais interessante de todas, porque são atividades de impacto mútuo. Esquece o que você entende sobre realização. Tem realização profissional, sentimental, financeira, tem um monte de realização. Mas aqui, a palavra realização, ela significa ações de impacto comunitário. Agora olha o fluxo. O Espírito concedendo dons específicos para que atividades mútuas sejam realizadas. E o impacto disso é percebido aonde? Na comunidade. É isso que Paulo quer chamar a atenção para eles. De verdade, se você fez o nosso guia essa semana, talvez você ficou pensando assim, qual dom que eu tenho? Qual que será meu dom? E fica pensando, será que tem um teste vocacional de dons? Particularmente eu tenho muita preguiça disso, porque Paulo não está preocupado com isso aqui. Ao que parece, ele não está nem aí para o dom que o Joãozinho e o Josézinho têm. Ele está preocupado especificamente que eles entendam que se existe algo acontecendo, é porque tem um Espírito, é porque tem Jesus, é porque tem Deus impulsionando eles na direção uns dos outros,
que é o fim, o objetivo dos dons. Dons, serviço e realizações, palavras que apontam um movimento de Deus na igreja. Deus está totalmente envolvido com a movimentação da sua igreja. Talvez a gente fique ansioso com as notícias, ansiosos com as necessidades que nós temos como comunidade, ansiosos com o que está acontecendo no mundo. E a gente pensa, o que será de nós? Como indivíduos e como igreja, e agora? E a gente tem vontade de arrancar os cabelos da cabeça. Mas a mensagem de Paulo para a gente hoje, 2000 anos depois, é: Deus está totalmente envolvido com o que está acontecendo em sua igreja. E Ele não deixou de estar. Ele está tão envolvido com a igreja do século 21 quanto Ele estava com a igreja do primeiro século. E se existe algo acontecendo na igreja dele, é porque Ele está impulsionando e tensionando o seu povo nessa direção. Ora, isso deveria trazer para nós muita tranquilidade e muita confiança. Isso traz para nós, presbíteros dessa comunidade, muita confiança. Porque não é o que nós queremos para a nossa igreja, é o que Jesus quer para a igreja dele. Não é onde nós queremos chegar, não é o que nós queremos ser, não é o que nós queremos construir, não é o que nós queremos estabelecer, é o que Jesus quer produzir de serviço, de impacto mútuo através de nós e dos dons que Ele nos dá e dos dons que Ele distribui para nós. Essa é a dinâmica da igreja, e é isso que a torna tão diferente das outras organizações. Porque se você olhar e pensar nessa tendência aí de autodesenvolvimento e de performance, você vai ver, é sempre mais de mim, para quê? Para mim. Eu sou melhor, eu adquiro uma habilidade, para quê? Para ter mais resultado. O benefício da minha atividade é quase um dano colateral, porque o que eu viso é o resultado. Algumas pessoas vão ser impactadas com o que eu faço, beleza, mas o meu resultado é o mais importante. A igreja é tão diferente justamente por causa disso. Os dons que Deus está nos dando, eles não são para mim, eles são para vocês. E o de vocês são para nós. O benefício do dom é para o outro. Uma vez alguém me perguntou assim: nossa, Rafael, acho que eu estou muito bem com Deus, assim, e de verdade, de todos esses dons, eu acho que Deus me deu pelo menos uns 11. Eu tenho muitos, eu estou me sentindo assim muito bem. Eu falei, puxa, então você não precisa de mais ninguém. Você tem tudo. Para que você vai na igreja? Para que você vai no discipulado? Para que você ouve uma pregação? Você tem todos os dons, cara. Vem cá, deixa eu beijar seu pé. Não, brincadeira. Mas assim, porque é para o outro. É por isso que nós não temos todos. E eu vou dizer um pouco mais. Talvez é por isso que a gente nem sabe muito bem qual que é o nosso. Para que o Espírito tenha liberdade de conceder e usar o dom que Ele quiser. Na situação que edifica o outro. Na situação que promove impacto comunitário. Isso aí está completamente debaixo da atuação do Espírito. Mas vamos continuar um pouquinho no texto aqui, porque tem algumas coisas que talvez ficam na dúvida. Talvez você vai dizer, Rafael, mas tem os versículos 9 até 12 que falam de vários tipos de dons. Você vai explicar para a gente o que é cada um? Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Hoje não, nas próximas mensagens. Por quê? Porque esse texto aqui, que começa no 12 e vai até lá no 14, a gente tem que imaginar ele assim, como uma sinfonia que vai sendo tocada. Começa, tem ali a entrada, tem alguns movimentos, de repente ela tem um ponto alto, de repente ela tem um ponto mais baixo, até finalmente ela concluir com a mesma nota que ela começou lá atrás, porque normalmente funciona assim, os músicos vão me entender. Começa com uma nota, termina com a mesma nota lá no final, para fechar tudo, e a gente não ficar com aquela sensação assim de vazio, está faltando alguma coisa. Então eu vou explicar para vocês nos próximos dias sobre cada dom, porque o que eu tenho agora é uma aplicação um pouco mais
autoanalítica a partir desse texto, que é: se o Espírito guia a igreja, se Deus tem um movimento para a igreja dele, que vem a priori dele, que começa nele, passa por nós para um objetivo que ele tem, se é isso mesmo, nós precisamos estar muito atentos para ouvir o Espírito nos concedendo dons, para perceber de Deus quais serviços nós precisamos executar e para estar prontos para causar esse impacto na vida uns dos outros e na vida da nossa comunidade. Precisamos estar atentos, prestar atenção nisso. Olha só como que o Espírito guiou algumas pessoas durante a Bíblia. Se você voltar lá atrás, em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 a 3, você vai ver Deus aparecendo para Moisés, numa plantinha ali, chamada sarça, que ela pegava fogo e não se consumia. Isso é uma figura da glória de Deus, a presença da glória de Deus, uma chama na frente dele ali, que falava com ele. E deu para ele o quê? A capacidade de ir até Faraó, a missão de falar com o Faraó, que o povo deveria ser liberto, e deu a ele a oportunidade de realizar algo muito impactante, que foi libertar um povo todo de um império escravizador, que era o Egito. Deus concedeu para ele tudo o que ele precisava, para que ele fosse lá e fizesse algo. Quando você olha para o Novo Testamento, peguei um exemplo do Antigo e dois do Novo. Você vê em Mateus, capítulo 4, o Espírito guiando uma pessoa que a gente fala muito nela. A gente ouve bastante dele, que é Jesus. O Espírito guiou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que Jesus faz depois desse momento de tentação? Você já parou para olhar o que ele faz? Ele desce de lá e escolhe os seus discípulos. Ele desce de lá, não, ele volta de lá e escolhe os seus discípulos. E começa o ministério. O Espírito guiou ele para um momento difícil, para um momento complicado, um momento de provação, de fome, de angústia. Mas depois, ele teve uma realização de profundo impacto. Outro exemplo, Atos, capítulo 16. Vamos abrir lá. Esse texto é legal a gente ler. Atos 16. Do versículo 6 ao 10, que fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Gente, o Espírito de Deus impediu ele de ir para 2 lugares que ele queria ir. Olha só, ele não queria ir para lá se divertir, passar tempo, tomar banho em águas termais. Ele não queria isso. Ele queria ir pregar a palavra, falar de Jesus, falar de Deus. Ele queria fazer uma coisa boa. Mas o próprio Espírito de Deus fez o quê? O impediu. Não deixou ele ir para 2 lugares que ele queria ir. Por quê? E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a missão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Espírito mostrou para ele que ele deveria usar os seus dons, servir e causar impacto em outro lugar. Existe um Espírito que une a igreja e gera nela um movimento de unidade. Filipenses capítulo 2 fala isso. A gente tem lido esse texto várias vezes, mas vamos ler de novo. Filipenses capítulo 2. Paulo falando, né? Se, pois, há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros.
A argumentação de Paulo, ela quer despertar esse pessoal em Corinto muito mais do que informá-los sobre dons, de que existe um único Espírito movimentando as coisas na igreja de Jesus. Isso é mais importante do que dons, do que locais, do que cargos, do que nome, do que qualquer coisa. É reconhecer que se acontece algo entre nós, é Deus quem está nos tensionando. Mas isso também, quando a gente faz esse pensamento ao contrário, é um alerta para nós. Nós precisamos pensar nisso também. Se existe um Espírito que nos guia para a unidade, que nos movimenta em direção à obra de Deus para uma comunidade, e quer nos ver mover-nos como um corpo, se existe isso, e nós estamos desunidos, cada um com uma causa, cada um com uma missão, cada um com um foco, cada um ouvindo de Deus alguma coisa para fazer, alguém não está ouvindo Deus nessa história. Ou seja, onde há desunião, a voz do Espírito está sendo calada. E é o que estava acontecendo com eles em Corinto. Por isso Paulo estava tão preocupado de falar para eles, e ele fala tantas vezes, um mesmo Espírito, porque onde há diversidade, é Deus que está criando, porque nem Jesus vocês podem chamar de Senhor, se esse Espírito não movimentar vocês. Então, mais do que uma lição sobre dons, isso aqui é um apelo para ouvir o Espírito. Semana passada eu falei algo no final, e eu fiquei pensando isso a semana inteira, que foi: Deus tem a resposta para essas perguntas que a gente está fazendo no nosso coração. E Ele tem de verdade. Ele tem as respostas para nós. Todo mundo tem um monte de anseio, um monte de dúvida, um monte de coisa que gostaria de ter a resposta. Quanta coisa eu queria que Deus abrisse assim, uma nuvem no céu e falasse assim, isso. Já pensou que legal? Já pensou se fosse fácil assim? Mas por que então que essa resposta parece que nunca chega? Por que então essa resposta parece que não conecta com a gente? E parece que Deus está brincando de pique-esconde com a gente. Sabe quando a gente brinca com as crianças? Você pega uma bala, esconde ela em algum lugar e fala para a criança assim, tem uma bala aqui na igreja. Onde? Em algum lugar. E a criança sai andando, batendo cabeça em tudo quanto é canto, e você fica aqui assim, tá quente. Ih, tá muito frio. Tá quente. Não, agora tá esquentando, esfriou. Deus não brinca disso com a gente. Romanos capítulo 12 diz assim, que a vontade de Deus, ela é agradável, boa e perfeita. Se ela é agradável, boa e perfeita, que benefício Deus teria em esconder isso de nós? Que benefício Deus teria em deixar isso longe de nós? Pois é, eu me atrevo a dizer que talvez a gente está falando tão alto que não consegue ouvir a voz do Espírito. Não é à toa que o C.S. Lewis, ele diz que o megafone de Deus é o sofrimento. Porque o sofrimento faz a gente parar e começar a questionar as coisas que estão acontecendo, e às vezes a gente fica em silêncio e olha um pouco mais para dentro. Porque às vezes Deus está falando, está dando sinais, está usando a comunidade para falar, já nos deu todas as evidências de sabedoria através dos nossos irmãos, mas a gente está tão envolvido, a gente está tão apaixonado, a gente quer tanto aquilo, que não escuta a voz do Espírito, que move a sua igreja, o seu povo, que fala através uns dos outros. Eu tenho um lema que eu carrego comigo que é assim, normalmente eu não faço aconselhamento de casais de namorados. Sabe por quê? Não adianta o que você falar, eles estão apaixonados. A gente aconselha casal casado, porque tem esperança deles ouvirem. Mas casal de namorado, não, é assim, Deus, se for para eu casar com ela, que eu sinta fome hoje na hora do almoço. É esse tipo de resposta, porque está cego pela paixão e não ouve
a sabedoria. Sabedoria do tempo, sabedoria da comunidade. A gente se apaixona por tanta coisa, né? A gente tem tantas paixões na nossa vida, tanta coisa que a gente abraça e a gente fala igual Sansão. Sansão, depois a gente pode até falar sobre ele, mas Sansão era um cara muito mulherengo, muito, sem controle das suas pulsões eróticas. E ele, toda vez que ele via uma mulher, ele falava para o pai dele assim, e para a mãe: é essa, é só essa que eu gosto, é só essa que eu quero. Ele ia lá e se dava mal. Até que ele achou uma que cortou os cabelos dele e tirou a força dele. Quantas vezes na nossa vida tem tantas paixões, tantas coisas que a gente quer, que a gente fala: é só essa que eu quero. Deus, é só isso. Se não for aquilo, eu não quero. Se não for desse jeito, eu não quero. E aí, a vida comunitária te apontando outra direção, a sua consciência gritando dentro de você outra direção, mas a gente quer aquilo. E a gente cala a voz do Espírito. Não é à toa que Paulo fala em Tessalonicenses: não apaguem a voz do Espírito. E o elemento que o Espírito usa para gritar dentro de nós se chama consciência, que é aquilo que ativa toda a verdade que está acumulada no nosso coração e faz ela ferver, e faz ela aparecer. Tem um exemplo no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14, que nos mostra na prática um pouquinho disso. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler rapidinho, o texto é até legal. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Deixa eu te contextualizar. Tinha uma mulher que não tinha filhos, o nome dela era Ana. Ela era louca para ter filho, ela era assim desesperada para ter um filho. E Deus deu um filho para ela. E quando Deus deu um filho para ela, ela falou assim: eu vou te devolver. E consagrou o filho dela para ser criado num ambiente religioso junto com um sacerdote chamado Eli. E aí, estava lá, pequeno ainda, com esse cara, Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Essas revelações, Deus falava muito pouco. Por quê? Uma outra hora eu explico para vocês. E as visões não eram frequentes, era um tempo de secura. Eles não tinham muita resposta. Tá? Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, na sua cama, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, estava todo mundo deitando, com sono, Eli já estava com uma dificuldade para enxergar, porque ele já era uma pessoa velha, estava aquela penumbra, ele já estava indo dormir. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel, e esse respondeu: estou aqui. Correu Eli e disse: estou aqui, Senhor, o que o senhor precisa? Mas ele disse: não te chamei, vai dormir, dá licença, deixa eu dormir. Ele foi e se deitou. Tornou a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamou. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, vai dormir. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele não sabia que voz era aquela. Ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Ainda não tinha tido a experiência de perceber que era Deus. Aquilo era raro. Ele não tinha visto acontecer. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Coitado de Eli, né? Imagina, ele estava quase dormindo, chegava Samuel lá. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi para Samuel para o seu lugar e deitou-se. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa.
Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os repreendeu. Eli, apesar de estar na mira do Senhor aqui, porque ele não era um bom pai, ele ajudou Samuel a discernir a voz de Deus. Pensa, estava de noite, estava todo mundo com sono, talvez Samuel teve um dia de trabalho no tabernáculo, nenhum lugar direito para dormir ele tinha, que ele estava lá perto da arca. Eli também, já com dificuldade de visão, iluminação noturna difícil, o ambiente todo conturbado. Deus começa a falar. Você percebe que tem coisa demais acontecendo para ele discernir que é Deus. Eli estava mais interessado em dormir do que discernir que era Deus falando com aquele menino. O menino com boa vontade ali, né? Ele era um faz-tudo ali do Eli. Ele tinha que ir lá mesmo, mas com boa vontade, até que foi dito para ele: talvez é Deus que está falando contigo. Para e escuta. Considera dizer: estou aqui, e espera. Acho que eu me fiz a pergunta quando eu estava lendo, eu falei: por que Deus não falou assim: ô Samuel, sou eu, meu filho, que é Deus Todo-Poderoso, que fez um monte de coisa, eu que estou falando. Por que Deus não fez isso? Como ele fez com outras pessoas? Tivemos uma pequena falha na gravação, mas agora vamos voltar ao final da pregação do Rafael. Deus é letra A, letra B, letra C ou letra D? Deus, quais opções? Está aqui, eu quero essas opções. Mas Deus está querendo escrever um poema com a nossa vida. Mas Deus está querendo escrever uma história de amor. Mas Deus está querendo escrever, às vezes, uma tragédia. As opções que nós impomos para Deus, muitas vezes atrapalham a gente a discernir as opções dEle, as direções dEle para nós. Esse texto, mais do que um estudo sobre dons, é um convite para a gente parar e pensar: ok, eu busco respostas. Eu busco respostas. Ok, a Bíblia diz que tem um Deus bom, que me ama, que se entregou por mim. Mas eu sinto que eu não estou próximo dessas respostas. E agora? O que eu faço? Eu preciso do quê? Eu preciso de quem? Para onde que eu vou? É por isso que Deus inventou a igreja. Porque aí nós precisamos de nós. Porque aí nós precisamos uns dos outros. Para ver nossos pontos cegos. Para discernir nossas paixões. Para discernir quando a gente fala: é só essa, Senhor, de nenhuma mais me agrada. E alguém para dizer assim: acorda, rapaz. É por isso que é de impacto comunitário. Então, talvez essa pode ser uma semana para você de falar para Deus: olha, Deus, então vamos ser sinceros aqui. Eu quero respostas. O Senhor é bom. Que tal o Senhor me mostrar, então, o que está impedindo essas respostas de chegarem? Que tal o Senhor revelar para mim? Seja por um irmão, ou por uma circunstância, ou o que lá que for. Mas que tal o Senhor atrair minha atenção para eu ficar um pouco mais caladinho e ouvir o que o Senhor tem para mim? Porque eu tenho certeza também, assim como todos temos dúvidas, todos gostamos de falar alto, inclusive eu. Como que é difícil ficar calado, né, gente? Se a gente é casado, então, né? Como que é difícil ficar calado, parar, abrir mão das opções e dizer: ó Deus, eu vou prestar atenção no que o Senhor está fazendo, eu vou prestar atenção nos sinais, eu vou prestar atenção nas pessoas que me amam, e eu vou dar uma chance para a tua bondade funcionar. Que tal você pensar nisso essa semana? Que tal você orar isso com honestidade diante de Deus essa semana e com humildade prestar atenção naquilo que pode vir até você? Ou talvez, e eu já vou acabar, você ia almoçar, né? Ou talvez ouvir o que já estão te falando há muito tempo. Ouvir o que já estão te falando há muito tempo. Mas a gente não tem tempo para
Fechar e processar. Fechar e processar. Deus quer escrever um texto com a sua vida, não marcar um X. Lembra disso. Usa essa semana para isso. Procura pessoas para conversar sobre isso. Eu estou à disposição, os presbíteros estão à disposição, a nossa comunidade está à disposição, a gente não precisa andar sozinho para isso. Que legal vai ser todo mundo ouvindo a voz de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Paulo vai dizer daqui a pouquinho. Ele não é um Deus de confusão, Ele é o Deus de ordem. E Ele é bom. O que mais a gente quer? Você promete que você pensa nisso essa semana? Você promete mesmo, de verdade? Mas não é prometer igual você prometeu fazer o guia de estudo, não. É prometer de verdade. Tá bom? Pensa nisso. Eu tenho certeza que você não vai ficar como você está. Se você for sincero e falar isso com Deus, Ele não vai te deixar sem uma resposta. Tá? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que cuida da Tua igreja. Nos ajuda a dizer como Samuel: fala, porque nós ouvimos. Em Teu nome eu oro. Amém.